Boa tarde a todos os alunos presentes. Ninguém apareceu ainda, né? Eu vou começar a gravar, daí vocês que estão assistindo isso depois, vocês estarão assistindo isso depois. Até agora nós vimos... Deixa eu deixar assim para ver se aparece alguém aqui. Até agora nós vimos polinômios interpoladores. Na verdade, nós basicamente vimos apenas o polinômio interpolador de Lagrange e outros jeitos de calculá-lo, que é por diferenças finitas. Aqui. Desculpa, por diferenças divididas. Ele tem essa forma. E o caso particular de diferenças divididas quando a distância entre os nós é sempre a mesma. É chamado pelo nome de Gregory Newton, de diferenças finitas. Então tá. Agora nós vamos ver uma coisa um pouquinho diferente. Na verdade, sim. O que nós vamos ver é o polinômio de Taylor, que acredito que vocês conheçam já. A gente não vai ver em muitos detalhes aqui. Assim, vocês vão estudar o polinômio de Taylor, série de Taylor em mais detalhes em outras disciplinas do curso. Nós vamos apenas dar uma ideia do que é o polinômio de Taylor. Eu sei que você já conhece. Assim, vamos dar uma revisadinha aqui no polinômio de Taylor. E depois nós vamos usar o polinômio de Taylor e o polinômio de Lagrange para construir um outro polinômio, que é o chamado polinômio osculador. Então, o polinômio de Taylor. Teorema de Taylor. Se f, definido em intervalo fechado, é a b, uma função real, que possui a n mais 1ª derivada, no ponto x0 do intervalo aberto AB. Então, para cada x do intervalo aberto AB, existe um número xi de x pertencente ao intervalo de x0 até x aberto, para o qual vale o seguinte: a f de x ela é escrita como um Pn de x mais um Rn de x. O Pn de x é essa expressão aqui, e o Rn de x esta. Este aqui, esse Pn de x, é o que é o chamado polinômio de Taylor. Então, se existe a n mais 1ª derivada para f no ponto x0, nós conseguimos aproximar f em torno do ponto x0 por um polinômio de grau n, de grau máximo n, na verdade. De grau máximo n. E o erro dessa aproximação é dado por essa expressão aqui, que, como eu tinha comentado já quando a gente falou do que... Acho que é do próprio polinômio de Lagrange, o erro do polinômio de Lagrange, tanto o erro do polinômio de Taylor quanto o erro do polinômio de Lagrange têm formas parecidas. A diferença é que o erro do polinômio de Taylor ele envolve potências de x menos x0, então é sempre o mesmo ponto, enquanto que o erro do polinômio de Lagrange envolve um produto de x menos x0, com x menos x1, com x menos x2 e assim por diante. Nós não veremos a demonstração desse teorema, porque basicamente a gente não vai lidar muito com o teorema de Taylor, a gente só vai ver aqui porque ele é necessário para a gente construir uma outra coisa a seguir. Vocês vão ver, eventualmente, em outras disciplinas, isso com mais detalhes. Uma questão de nomenclatura. Quando x0 vale 0, a expansão de Taylor é chamada de expansão de Maclaurin. Ou polinômio de Taylor é chamado de polinômio de Maclaurin. Notem que o polinômio de Taylor ele é um polinômio interpolador, mas ele interpola apenas um ponto da função. Apenas quando... Assim, uma moto aqui, não sei se escuta. Porque eu tenho um vizinho que resolve andar de moto quando eu dou aula.
E, assim, o problema não é andar, né? É ficar no lugar, acelerando. Então, assim, a menos que as... note também que aqui no erro, nesse Rn aqui, que ele é um polinômio de grau n mais 1, em x, e ele está multiplicado por uma outra função de x. É um produto de um polinômio por uma outra função de x. Essa outra função de x aqui, ela é a n mais 1ª derivada da função f, a função que a gente está fazendo a expansão, calculada no ponto xi. O que é xi? É algum ponto ali. É parecido com o xi do... Assim, é muito parecido Taylor e Lagrange nessas questões. O erro tem a forma muito semelhante. Lagrange também era calculado, né, dependia da derivada, né, de alguma derivada, ele é calculado em algum ponto. De qual ponto, não se sabe. Já retorna. Você virou meio baqueado. Se alguém chegou, ninguém chegou. 0 pessoas chegou. E pela própria expressão do erro aqui, a gente vê que o erro se anula quando x é igual a x0, né? Esse termo aqui vira 0. E pela própria expressão do enésimo polinômio de Taylor, a gente vê que quando x é igual a x0, ele interpola a função. Porque, a gente pegar essa expressão aqui, substituir x por x0, todos esses termos aqui se anulam, esse se anula, esse se anula, esse se anula, e sobra só f de x0. Então, o problema de Taylor é um problema interpolador, mas um problema interpolador muito ruim se ele se propõe a interpolar alguma coisa, porque ele só interpola num ponto. Mas isso ele faz bem. Faz bem no sentido que ele não apenas interpola a função f no ponto x0, como interpola as suas n primeiras derivadas nesse mesmo ponto. Como a gente vê isso, vamos supor, se a gente derivar uma vez essa expressão, derivar aqui o polinômio de Taylor uma vez, aqui é uma constante, então ele vai sumir. Aqui x menos x0, vai desaparecer, fica só o f' de x0. Aqui vai ficar um 2 aqui, vai ficar isso aqui. Aqui vai ficar n menos 1. Além. Fala, professor, beleza? Tudo bom? Desculpa o atraso. Tranquilo. A aula está sendo gravada, daí, assim, mesmo que não aparecesse ninguém, eu ia postar ela depois para vocês. Assim. Eu vi na sala a hora que eu entrei que já estava gravando. Né? É assim, se você quiser depois voltar e ver o comecinho, assim, eu acho que não tem muito o que você ver no comecinho, porque assim, a gente vai começar a falar hoje do plano de Taylor. Beleza. Se você estava dando uma noção do que é o plano de Taylor, eu acredito que você tem uma noção do que é o plano de Taylor. Tranquilo. Assim, qualquer coisa, depois volta lá e vê. Aí, assim, eu estava comentando que o polinômio de Taylor, ele é um polinômio interpolador que interpola a função que a gente está aproximando por ele num ponto. Assim, ele é muito ruim no sentido de se a gente considera ele como um dos polinômios interpoladores,
Ele é muito ruim, no sentido que ele só interpola num ponto, porém, ele faz isso nesse ponto muito bem. E assim, para que ele bom na interpola... vizinhança do ponto, né? Assim, interpolar, não, ele só interpola naquele ponto, só que ele interpola não apenas a função, como, assim, se ele é um polinômio de grau n, as suas n primeiras derivadas também. Mas eu digo, quando você quer Era estudar em tá torno desse agora. ponto, é interessante, né, usar Taylor, né? E, tipo, bem próximo Exatamente. daquele ponto. Como uma aproximação em torno de um ponto, assim, ele é provavelmente o melhor que existe. Mas num intervalo finito aí, daí ele meio que quase nunca presta. Então, para mostrar que ele interpola a função, é só calcular que o polinômio dado por essa expressão aqui, Pn de x é f de x0, mais derivada de f calculada em x0, que multiplica x menos x0, mais 1 sobre 2 fatorial, derivada de segundo de f calculada em x0, que multiplica x menos x0 quadrado, e assim por diante, até 1 sobre n fatorial, enésima derivada de f calculada em x0, mais x menos x0 elevado a n. Então, para mostrar que ele interpola f no ponto x0, é só calcular Pn de x0. Quando faz isso, todos esses termos aqui do polinômio ficam x0 menos x0 elevado a alguma potência, sobra só o primeiro termo. Então, Pn de x0 dá o f de x0. Eu não lembro agora de cabeça, mas a série de Taylor truncada em N é o polinômio de Taylor, né? Isso. Então tá. É que assim, nesse nível a gente nem falou de série de Taylor, né? A gente só... Porque assim, a série de Taylor é, em princípio, uma coisa diferente do polinômio de Taylor no seguinte sentido. Para você ter a série de Taylor, você tem que ter uma função que é dita analítica, que possui todos os derivados naquele ponto. Analítica no ponto x0 tem que ter todos os derivados naquele ponto. Para você escrever o enésimo polinômio de Taylor, você só precisa que a n mais 1ª derivada exista no ponto x0. Então, mesmo quando você não consegue escrever a série de Taylor, você ainda consegue escrever, quer dizer, em muitos casos, você ainda consegue escrever o polinômio de Taylor. O polinômio de Taylor até algum grau. Tá? Para você escrever a série de Taylor, tem que existir todos os derivados da função, então é uma coisa bem mais restrita. Né? Existem muito mais funções para as quais a gente consegue escrever o polinômio de Taylor e que não consegue escrever a série de Taylor do que o contrário. Só que, se você consegue escrever a série de Taylor, você consegue truncar a série de Taylor e aproximar a função por um polinômio nas vizinhanças de um ponto. Então, assim, quando você trunca a série de Taylor, você tem um polinômio de Taylor. Mas esse É não um é o caso único jeito de particular, polinômio. né? Oi? É um caso particular, né? É um caso particular, porque se tem todas as derivadas, vai ter a n mais 1ª derivada. Então, sim. É um caso particular. O erro aqui, ele tinha comentado que ele é bem parecido com aquele erro do polinômio de Lagrange. Ele depende também da n mais 1ª derivada, ele é calculado em algum ponto xi ali do intervalo, que a gente não sabe qual que é também. E a grande diferença é que o erro no polinômio de Lagrange era x menos x0, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3, até o x menos xn. O erro do polinômio de Taylor é como se fossem todos esses termos. Em vez de ter n raízes distintas para o erro, você tem uma raiz, ou melhor, em vez de você ter n mais uma raízes distintas para o erro, você tem uma raiz só com multiplicidade n mais 1, né? Com ordem n mais 1. Daí Okay? quanto menor esse intervalo, menor o erro, né? Exato. Bem menor, né? Porque é elevado a N mais 1, né? Exato. Só que isso também vai depender desta quantidade aqui, ó, da derivada que é calculada em algum ponto. Então, assim, pode acontecer que, beleza, você pega um intervalo razoavelmente pequeno, só que
onde você vai calcular, você não sabe o que é, mas onde você precisa calcular isso aqui para o erro específico lá, é a n mais 1 ésima derivada da função f calculada em um certo ponto, e pode acontecer desse ponto ser um que faz a n mais 1 ésima derivada ser complicada, né? Peraí, que tá um gato subindo em cima de mim aqui. Eu vi, legal. Então, daí nem sempre esta aproximação aqui vai ser boa. Uma situação que eu sei que isso acontece, foi uma coisa que eu estudei na minha iniciação científica, há décadas atrás, em propagação de ondas eletromagnéticas em meios materiais. Se você tem a propagação de uma onda eletromagnética, a velocidade efetiva dessa onda, ela depende do meio em questão. Na verdade, depende, inclusive, da Velocidade de frequência grupo, da né? onda. Oi? Velocidade de grupo, né? Isso. Assim, porque é justamente essa questão, a questão da velocidade de grupo. A velocidade de grupo, ela é assim, a grosso modo, é a velocidade com que o pacote de ondas se propaga como um todo. E... Tá escutando a moto aí? Agora não, mas. Não sei, porque meu vizinho, aparentemente, à tarde, no horário da aula, ele resolve ficar acelerando a moto parada. Enfim. Modo motoqueiro, não dá nada. Então, você tem um pacote que se move assim como um todo, né? A descrição matemática disso você vai escrever lá. Vou fazer aqui bem rapidinho. Você tem lá uma. Acho que é uma série de Fourier, não é? No... Isso. Você tem um psi de x e t, você chamando a onda. Psi de x podia chamar, sabe? A de x, t, sei lá, qualquer coisa. Um É coeficiente, onda. eu não vou escrever ele. A integral de Fourier que você falou. E vai ter o coeficiente de Fourier. E você tem o seguinte. X menos ômega t. Essencialmente se descreve dessa forma aqui. Só que esse K aqui, esse aqui é o número de onda, seria explicar o que são as coisas aqui. Faltou o de ômega. Então, aqui psi de x é a amplitude da onda no ponto espacial x, aqui em uma dimensão espacial, né? Ponto espacial x e no instante temporal t. Isso é escrito, como você falou ali, como uma transformada de Fourier de uma certa quantidade, que está associado com as características do pacote, se ele é fortemente centrado numa frequência, se ele é espalhado, vai mudar esse A de ômega aqui. Então, você vai ter uma contribuição de todas as frequências, todas as infinitas frequências, só que a grande maioria, em geral, contribui com zero ou quase zero. E você tem esse termo aqui, que é essencialmente o termo que é, entre aspas, assim, uma combinação linear de ondas planas, que é o kx menos ômega t. X e o t aqui são os mesmos daqui, né? Posição e tempo. Ômega é a frequência que a gente está integrando, e esse k é o número de onda. É uma quantidade que, na verdade, depende de ômega. Tá? Se isso aqui não dependesse de ômega, na verdade, assim, não tem como ele não depender de ômega, né? A relação entre eles pode ser linear, que é o que acontece quando a onda está se propagando no vácuo. Tá? Então, você vai ter aqui ômega no vácuo com a K vezes C. Ô, Leonardo. Ou seja, começou a interferência leonárdica. Perturbando o sistema, né? Assim, quando ele está no vácuo, esse K aqui ele pode ser Alô? escrito como... Agora Oi, tudo bom, Leonardo? eu acho.
Tá com muito ruído? Quê? Tá com bastante ruído ou não? Assim, tá com ruído, mas bem menos do que ontem, neste momento. Então, se a gente colocar a ômega sobre C em evidência aqui, no vácuo. Esse aqui fica sobre C aqui, e aqui vira um C. Então, a gente vê que no vácuo, meio que, assim, tem algumas exceções, na verdade, mas no geral, quando se faz um pacote arbitrário, assim, um pacote propagando em uma dimensão, isso com certeza é verdade. Você tem que ele se propaga como um todo, com a velocidade da luz. Né? Por quê? Nossa. Porque a gente fala que isso aqui não é mais uma função separada de x e de t, como era aqui em cima, mas ele depende apenas da diferença de x menos ct. Então, na verdade, essa função aqui, no vácuo... Esse AT é não relativístico ao X, né? O deslocamento. Né? CT é deslocamento também, né? Se for pensar não relativística, né? Nossa. Da mesma dimensão, né? Isso ali tem a ver com a equação de cima, ou só pra saber? Ou vocês começaram uma discussão paralela? Tem a ver com... Com o que tava Vai em ter. cima? Eu não entendi o que você falou, né? Essas integral aí com número complexo tem a ver com o que tava ali em cima ou é uma discussão paralela? Assim, é uma discussão paralela que tem a ver com o que está ali em cima. Tá. Assim, só para... Se eu terminar de escrever aqui, daí eu já intero o Leonardo que a gente está falando. Estou falando do polinômio de Taylor. Que eu imagino que você tem alguma familiaridade, certo, Leonardo? Ah, sim. Então, assim, no polinômio de Taylor, o que você precisa? Você precisa de uma função que possua n mais 1 ésima derivada contínua, existindo no ponto x0. Então, em vez de dizer que tem n derivadas e ela é contínua, você diz que tem n mais 1 derivadas e não interessa como que é a n mais 1 ésima. Tá, mas assim, se ele tem n derivadas e a derivada é contínua, isso não implica que ele tenha n mais uma derivada. Sim, exatamente, a tua é um pouquinho mais forte. A hipótese. Porque, por exemplo, a enésima derivada dessa função aqui pode ser a função monstro. A função de Weierstrass? Daí pronto. Enfim, daí o que esse polinômio faz? Nessas circunstâncias, a gente pode escrever a função f da seguinte forma: f de x é igual a um pn de x mais um rn de x. Pn de x é essa forma aqui, que é o chamado polinômio de Taylor, que ele tem grau no máximo n, e depende das derivadas da função calculadas no ponto x0. E isso aqui era uma outra coisa que eu estava falando. Posso pagar. Isso aqui também. Isso aqui. E o erro, quando a gente faz a aproximação da f de x pelo enésimo polinômio de Taylor, é dado por essa expressão aqui. Depende da n mais 1ª derivada da função, calculada em algum lugar, de novo, aquela mesma história lá, e com aquela forma parecida com o erro de Lagrange. Aí, o que a gente estava discutindo é o seguinte, assim, isso aqui, em princípio, não é, assim, não é a série de Taylor, está associado com a série de Taylor, mas para a série de Taylor existir, a gente tem que ter todos os derivados da função existindo no ponto x0. Enquanto que para escrever o polinômio de Taylor, você não precisa ter todas. Então, é mais fácil você escrever um polinômio de Taylor do que uma série de Taylor. Só que, assim, se você puder escrever a série de Taylor, você trunca a série de Taylor em algum termo, você está aproximando a função pelo enésimo polinômio de Taylor dela. E aí, assim, essencialmente, quando x é muito próximo do x0, que é o ponto no qual você está fazendo essa expansão aí,
Essa aproximação, em geral, vai ser boa. Mas, assim, tem situações em que não. Quando que não vai ser boa? Assim, quando você está lidando especificamente com a série de Taylor, uma aproximação até o enésimo polinômio de Taylor vai ser bom desde que você possa expressar o termo de ordem n mais 1, né? O que seria a diferença entre o polinômio de Taylor de ordem n mais 1 e esse aqui de ordem n. Ou seja, o próximo termo aqui, né? Que seria... Se você puder desprezar este termo aqui, se for pequenininho, a aproximação vai ser boa. E é claro que como aparece x menos x0 elevado a alguma potência, a gente espera que quanto maior o grau do polinômio que a gente pegue, menores serão os que a gente não está pegando, porque vão ter potências mais altas do que aquele, e, portanto, x menos x0, se x é próximo de x0, vai ser um número muito pequenininho. Leonardo tá caindo, voltando aqui. Pois é bom. Depois você assiste o que eu estou falando para você, Leonardo. Quer dizer, tá. Aí eu estava mencionando uma situação em que essa aproximação aqui não é muito boa, que acontece o seguinte, quando, embora esse termo aqui possa ser pequenininho, a gente ainda tem que calcular essa n mais 1ª derivada aqui, né? E pode acontecer de ela ser grande, dependendo da situação. Então, eu estava mencionando caso de propagação de ondas eletromagnéticas em meios materiais em uma dimensão. Não sei se você viu que eu dei uma caída, 2 caídas. Sim. Meu teclado tinha parado de funcionar, de que inicial, né? Quer que eu repita alguma coisa? Não, eu entendi. Qual parte que você não escutou que você quer que eu repita? Eu escutei que a derivada ali pode ser grande. Isso é um problema. Quer dizer, eu pode estava ser falando... um problema. Oi? Nada, deixa, vai, continue. Eu estava falando justamente de um exemplo onde isso acontece, que é a propagação de ondas eletromagnéticas em meios materiais em uma dimensão espacial. Se a gente está no vácuo, esse psi de x e t aqui é como eu estou chamando a amplitude da onda, x é o ponto no espaço, t é o instante no tempo, e aqui a gente tem uma transformada de Fourier, dessa onda aqui, que, assim, esse ômega aqui representa a frequência, tecnicamente frequência angular, mas enfim, associada à frequência, e esse A de ômega é uma função que, essencialmente, ele vai dar a contribuição de cada frequência para o teu pacote de ondas. Você tem uma frequência que é muito centrada, pega um raio laser, que é uma coisa centrada numa cor. Isso aqui é quase monocromático, né? Como se isso aqui fosse aproximadamente uma delta de Dirac de ômega menos um certo ômega zero. Eu não tenho aqui para entender isso aí. Me perdi já. Já se perdeu. Sim. Imagine o seguinte, você tem aqui uma integral, esquece esse termo aqui, tá? Você tem uma integral, e aqui a integral vai de menos infinito até infinito. Não, calma lá, vamos com calma. O problema que eu tô falando não era envolvendo exponencial complexo, era envolvendo os conceitos físicos, que eu me perdi valendo. Mas tá, essa integral aí você não colocou, mas ela a princípio é de menos infinito até mais infinito, certo? Isso, exato. Beleza. Tem a Então, questão, assim, talvez, que... Oi? Só uma questão. Dá para imaginar como, no caso discreto, como se fosse a soma de frequências, né? Tipo, somar várias cores, entendeu? É que aí tá contínuo, é uma integral, né? Então esse A vai modular todas as frequências que compõem o pulso dele. Gostei da ideia do Salem. Vou fazer aqui. Cadê? Nossa, não entendi uma palavra que ele quis dizer. Só entendi a parte de que uma soma dá para entender malemar como uma integral, porque é a ideia da integral de rima, né? O resto... Acho que agora ele vai mostrar, ele vai entender no GeoGebra. Assim esperamos. Opa. O cara colocou um Mi. E esse teclado aí? Especial esse teclado aí?
Não. Consegue colocar uns teta do nada, assim. Habilidades. X. Opa, G de X. Ah, vai somar tudo e vai dar aquele gráficozinho tipo, é quase como se fosse um quadradinho, né? E quase cai reto, assim. Vai fazendo uma espécie de seno quadradinho, assim. Assim, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é uma combinação linear dessas duas funções aqui. Vou chamar aqui um H de X como sendo, sei lá, 2F de X menos 0,5 vezes G de X. Para as outras aqui. Viu que isso aqui virou uma onda esquisita, né? Ah, você quer, dada essa onda, você quer encontrar as funções que compuseram ela. Isso, é isso que essa expressão aqui significa, exatamente. Que loucura, não sabia que dava pra fazer isso. Vivendo e aprendendo. Tá? Então, essa função A aqui significa exatamente isso, a distribuição de frequências que vai te dar a onda que você quiser. Tá? Mas é claro que para uma Não, peraí, função... daí o que você disse é o contrário. Você tem uma família de onda, seno e cosseno, e você consegue combinar infinitas, tem infinitas, né? Infinitas senos e cossenos, só senos, se você quiser. Você consegue achar coeficientes de forma que, se você fazer uma combinação, você consegue obter a onda que você quiser. Isso. Mas O eu estava inverso falando também é verdadeiro. do contrário. Dada uma onda, eu consigo encontrar Sim. as funções e os negócios que compuseram. Exato. Dado uma onda, você consegue encontrar as distribuições. Que são esses As. É estranho ser objetivo. Tem que ter algum tipo de erro em algum lugar, né? Não tipo erro no sentido de tá errado, mas erro no sentido de aproximação. Ou não? Não, assim, aqui, nessa questão aqui não tem aproximação. Se você pegar um número finito de frequências ali, aí sim, Tá. você está aproximando. Mas assim, se você pega uma integral e com todas, assim, Sim. você conhece isso aqui, conhecer essa quantidade é equivalente a conhecer essa daqui, que não tem a mesma informação. Consegue ir de uma para outra facilmente. A transformação tem inversa, né, nesse caso. Que loucura. Mas enfim, isso aí é só o fundamento do que eu ia falar. Né? Só Você já viu uma motivação. coisa parecida? Isso não é pra, tipo, por exemplo, não dá pra aplicar isso pra reduzir ruído em microfones ruins? Então, o teu ruído, o que acontece? Era para tua voz ser assim, só que além disso aqui, você tem mais uma contribuição, assim, um troço... Como é que eu faço o ruído aqui? Enfim, tem mais um negócio que... E se soma os dois, fica um som tudo esquisito, entendeu? Nossa. Assim, funciona para som também. Né? Tá? Aí, esse ômega aqui é a frequência, esse K é uma quantidade chamada número de onda, que depende da frequência. Então, isso aqui esse K é uma função do ômega. Quando a gente está no vácuo, a relação entre número de onda e frequência é uma relação linear. Só tem uma constante aqui, chamada velocidade de Planck. E Aquela menor velocidade, né? a maior, assim, maior entre aspas, porque dá para ser maior do que ela. Fácil. Só a velocidade fase, né? De grupo também. E justamente em situações que eu tô que está associado com o que eu estou comentando aqui. Os casos superlumiais lá. Então, quando K é um ômega sobre C, a gente pode escrever essa expressão toda dessa forma aqui, ó. Olhando só para o exponencial, para o argumento exponencial, I ômega sobre C, esquece isso daqui, fica C menos CT. Então, a gente vê que essa função aqui, ela não é uma função independente de x de t, mas ela é uma função de uma variável só, e essa variável é x menos ct. Ok? O que isso significa? Significa que essa onda, esse pacote de ondas, se propaga, assim, do jeito que ele é em t igual a zero,
ele vai ser em todo t. A única diferença é que ele vai se deslocar com uma velocidade c. Ok? Joia? Nossa, Tranquilo. Eu não entendi se o Leonardo... Assim, eu tô muito... Assim, interjeições incompletas, cortadas. É o Chewbacca falando no rádio ruim, mais ou menos. exato, tá meio que assim. Tá muito personagens fictícios. Tá. Agora... Ó, para você ver como isso aqui tá se deslocando com a velocidade c, Leonardo, pensa o seguinte, o que é si de x zero? Aqui é O que simples, né? essa função φ faz? Ela associa o que o x e o t representam? O x... eu acho que foi na hora que você caiu que eu falei de novo. Esse não... X é o ponto no espaço e tem um instante temporal. Então essa φ pega um ponto em algum lugar e em algum instante e associa alguma coisa. Isso, Só que esse x tem 3 parâmetros? Ah, você está pensando no caso unidimensional, isso que você falou, né? exato. Porque normalmente o x teria 3 parâmetros, mas como é unidimensional só tem um. Isso. Então tem uma linha e esse x representa algum ponto nessa linha em algum instante, o xt, né? E esse resultado aqui mostra que qualquer que seja o valor da função no instante inicial, vai ser isso daqui, esse mesmo valor aqui vai ser mantido no instante t se a gente deslocar x por uma quantidade ct mais t x. sobre c. Tem que ser múltiplos, né? É. Aí é comprimento de onda, E né? essa função fitil aí? Então, isso aqui é só uma notação que vamos mostrar que isso aqui não é uma função independente do ponto espacial e do instante temporal, mas depende apenas da diferença de x com ct. Sim, só que o que eu tô querendo dizer é como é que você fez isso em LaTeX, como é que você faz fitil aí? Em LaTeX, quer saber o comando? Overset, sim? Ah, why the tilde? Nossa. Pode ser só tilde também, mas aí ele fica pequenininho, fica feio. Nossa senhora. Why the tilde? Beleza. Agora, quando k aqui não é uma função linear da frequência, quando o número de onda não é uma função linear da frequência, a gente não consegue fazer isso aqui, né? Por quê? Porque isso aqui vai ser simplesmente C... uma função não linear. Ômega. Isso aqui, eu vou escrever isso aqui como K. E ômega... E não tem o que fazer, né? Fica assim, porque como ela não é linear, você não consegue fazer essa coisa aqui, né? De trocar por ômega sobre C, colocar o ômega sobre C em evidência e mostrar que isso aqui é uma função só de x menos ct. O que a gente pode fazer é o seguinte. Você pode, se este A que for centrado em alguma frequência, digamos, frequência ômega zero, você pode aproximar isso aí por K em ômega zero, mais... Nossa. Tá falando alguma coisa? Eu só escuto uns... Tá muito ruim, cara. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. É que assim, é que tá muito baixo, na verdade.
Ah, Ele falou, tá. nossa. Peraí, deixa eu Só ver. que assim, eu não sei se foi bom eu ter avisado isso, porque daqui a pouco você grita no ouvido do Salem. Eu E vou agora baixar como é o que volume tá? do fone aqui, peraí. Isso, eu tô falando. Agora tá melhor, tá pior. Melhorou um pouco. Beleza. Ó. Então, assim, quando K é uma função não linear de ômega, uma coisa que a gente pode fazer, dependendo da circunstância, qual circunstância? Se esse pacote de ondas é muito concentrado em torno de uma frequência, se tem um pico muito pronunciado em torno de uma frequência, escrever isso daqui. Né? Aproximar K de ômega por K de ômega zero, mais derivada de K calculada em ômega zero, que multiplica ômega menos ômega zero, que é o polinômio de Taylor. Isso aqui vai ter um erro, né? Vai ter um resto aqui. E sei lá como que é. Eu tenho que calcular, não É vou o calcular. resto da série de Tem Taylor. o resto aqui. Não interessa. Mas se a intensidade é muito alta, é bem pequenininho, né, esse erro, não é? A Se a amplitude intensidade é muito alta, o quê? você tem uma amplitude grande na onda, e tipo, ela é concentrada e tem uma amplitude, a relação acho que da largura do pico com a altura, tipo, dá para aproximar legal, né? Isso. Só que, ó, vamos ver o que vai. Só que note que nos termos que você está jogando fora, aqui, ó, o próximo termo é esse daqui, ó. Essa a questão que eu tô. Ah, você usa o Prime, eu uso o botão de. Eu uso o botão de apóstrofo. Isso é conhecido como Pro Gamer Move. Então, o próximo termo que você não está escrevendo é esse daqui. Faz parte do erro lá e tal, a gente não está escrevendo ele. Então, a gente está pegando só os primeiros. Eu vou deixar esse termo que a gente está jogando fora aí, só para ver o que vai acontecer. A gente pega isso daqui. Se a diferença de frequência for muito alta, traz pro lado, né? Então, vamos pegar aqui de novo a expressão aqui. Aí, nas condições em que o A é concentrado no ômega zero e tal, a gente pode trocar o K de ômega por isso daqui. Por quê? Porque o resto da integral que vai contribuir com praticamente zero. O que vai acontecer aqui? Tem tanta coisa que vai acontecer aqui. O X. E vem aqui. E aqui. Acho que é isso que vai acontecer. Né? E aqui a gente pode abrir de novo. Nossa. Termo de ômega. E no termo de ômega zero. Ó, essas quantidades aqui, ó, menos K' de ômega 0 x e K de ômega 0 x, não depende de ômega. E tudo está calculado em ômega 0, essas duas aqui. Então a gente pode tirar da integral. Aí vai ser só um troço de fato, vou chamar isso de f de x. Depende de x, multiplica o que sobrou aqui. Tá claro até aqui? Onde você vai? Beleza até aqui? Tranquilo. A gente bota o que a gente bota aqui? O K' calculado em ômega 0 vezes ômega em evidência. Vai aparecer aqui no denominador esse termo aqui. Ó, o que isso aqui mostra? Isso aqui mostra que... Oi. Tá funcionando ainda. Beleza. Então, olha. Isso aqui mostra que... Isso aqui vai ser uma certa função, f que você consegue calcular, multiplicada por uma função que depende de x menos ômega sobre a linha de ômega 0 vezes t. Ok? Então, isso aqui, esse pedaço aqui, é uma onda
que se propaga, igual essa daqui, ó, tem essa mesma forma aqui. Então, é uma onda que se propaga não com velocidade c, mas com essa velocidade aqui, ômega sobre k' calculado em ômega zero. Ok? Beleza. Então, isso aqui é... Como é que eu escrevo assim? Chamar isso aqui de um FG. Isso aqui é um f de x. Esse f de x aqui, ele não é importante porque ele é só um termo de fase, assim, meio que em tudo de fase que eu digo é que ele depende exponencial de i, alguma coisa lá fora da integral. Se você for calcular, por exemplo, a energia da onda, que vai depender do módulo ao quadrado do psi, ele não contribui com nada. Tá? Então, esse f de x aqui, estou escrevendo só para... Esse aqui, x menos vt. Essencialmente, a parte desse termo aqui, essa onda num meio material, que é quando k é uma função não linear de ômega, ela se propaga aproximadamente com velocidade v. Qual que é essa velocidade v? Muda a velocidade de propagação da onda. Em vez de c, é essa quantidade aqui. Beleza? E acontece que em algumas situações que esta conta aqui, em alguns meios materiais que existem aí, essa conta aqui dá maior que a velocidade da luz. Então você teria um pacote de ondas se propagando no meio material mais rápido que eles propagariam no vácuo. E assim, qual que é o problema aqui? O problema é justamente os termos que foram jogados fora aqui. Esse termo aqui, ômega menos ômega zero de K, ele pode ser pequenininho. Só que naquele meio material específico, na frequência em que acontece essa... Isso aqui depende especificamente da frequência ômega zero. Então, alguma frequência pode ser... Assim, em quase todos os meios materiais, isso aqui vai ser menor do que a velocidade da luz. Em um ou outro meio material, para alguma frequência específica, pode ser maior do que a velocidade da luz. Então, o que aconteceu? Qual foi o problema? É que quando aconteceu que nessa frequência aqui, isso aqui for maior do que a velocidade da luz, esse termo aqui, ele continua pequeno, ele certamente é menor do que esse daqui, né? Porque ômega menos ômega zero, e aqui ômega menos ômega zero ao quadrado, desde que ômega menos ômega zero seja pequenininho, isso aqui vai ser menor ainda. Só que esta derivada, que é a segunda derivada, é suficientemente grande para compensar esse outro termo, de tal forma que o produto disso aqui não é desprezível. Então é o número de onda no ômega zero que contribui. A função número de onda no ômega zero, exatamente. A forma da função. Sei lá, terceira, quarta derivada disso aí é muito grande lá, tem um troço estranho lá, e daí você simplesmente não pode aproximar por esses termos aqui. Sacanagem. Né? É legal, né? Então, assim, tudo isso era para dar um exemplo no qual, assim, embora a distância entre o ponto no qual você está expandindo e o ponto que você está calculando a função seja pequena, pode não ser uma boa ideia aproximar a função por seu polinômio de Taylor. É claro que se a Não é função... nada intuitivo isso, né? Oi? Não é nada intuitivo isso. Né? Não é intuitivo. Qual parte que não é intuitivo, que eu não entendi? O fato de não poder simplesmente pegar esses primeiros termos aqui, isso aqui. Que a derivada ia ter um peso tão grande comparada com a diferença das frequências. Na verdade, para mim, todo o resto da discussão não é nada intuitivo, porque eu não sei física. Mas essa parte eu achei, sinceramente, que, tipo, a gente, antes de fazer isso, a gente vai analisar o peso da função nos pontos, né?
Mas sim, eu entendi o raciocínio. Possivelmente a intuição física faz com que você já pense que entroncar os dois primeiros termos, eu não sei. Mas assim, tô tirando todo o resto da discussão física que eu não entendi nada, essa parte de analisar a função ali, pode ser que compense e tudo mais, é tranquilo. Mais questões? Não, tranquilo. Então, um outro jeito de ver isso é se você pegar aqui a expressão, não pensar em que você está truncando uma série de Taylor, mas que você está simplesmente escrevendo aqui o polinômio de Taylor do jeito do teorema aqui. Né? Escreve, assim, basta que tenha n mais 1ésima derivada no ponto x0, ou no caso lá no ponto ômega 0, e você vai aproximar a função por um não, esse aqui está com termo a mais, né? Porque eu escrevi depois na discussão. Vai aproximar a função para um polinômio de grau n. No caso aqui, o polinômio é de grau 1, né? E o resto, ele depende da derivada desse grau mais 1, da ordem da derivada, né? Então, se ali é grau 1, a derivada é segunda. E depende aqui do produto de ômega menos ômega 0 elevado ao quadrado também e tal. Só que essa derivada é calculada, assim, para o resultado ser exato, né, para f de x, o resultado exato do erro, a f de x é calculada em algum ponto que você não sabe qual é. No caso aqui, de qual intervalo? É do intervalo que está integrando, de menos infinito até mais infinito. Então, assim, dependendo da função, assim, você pode, como você não sabe em que ponto você está calculando, pode ser qualquer coisa esse resto. Que chato, né? Triste, né? Ficou meio decepcionado agora. Tá. Então, como eu comentei, acho que antes de qualquer de vocês entrar, nós vamos ver a demonstração desse teorema. Assim, eu sei que vocês vão ver ele em... Vocês têm análise, né? Sim. Então, em análise, você faz parte da... Temos não, né? Teremos, né? Sim, terão. O Leonardo acho que tem, né? Eu não tenho agora, mas eu tive ano passado. Então, vamos ver alguns exemplos rapidinho. Seja f de x igual a cosseno de x e x0 igual a 0. Vamos determinar o segundo problema de Taylor e f em torno de x0 e o quarto problema de Taylor e f em torno de x0. Função trigonométrica, cosseno de x, ela possui todas as derivadas em todos os pontos. Então, ela possui 3 derivadas em 0 e possui também 5 derivadas em 0. Então, na primeira parte, para calcular o segundo problema de Taylor, nós derivamos duas vezes, primeiro cosseno de x, depois derivamos menos seno de x, segunda derivada menos cosseno de x, e daí utilizamos a expressão para o segundo polinômio de Taylor, né? P2 de x é f de x0, mais f' de x0 que multiplica x menos x0, mais 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda de x0, que multiplica x menos x0 ao quadrado. A função é o cosseno, e o x0 é 0. Então, f de x igual a cosseno de x, x0 é 0. Então, f de x0 é o cosseno de 0, f' de x0, f' de x é menos seno de x, em x0 isso fica menos seno de 0, e multiplica x menos x0, x0 é 0, então fica x menos 0, mais 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda calculada em x0, derivada segunda é menos cosseno de x, x0 é 0, então menos cosseno de 0, que multiplica x menos x0, que é 0, ao quadrado. Como o seno de 0 é 0, não tem esse termo aqui.
cosseno de 0 é 1. Então, no final das contas, a gente fica com 1 menos x ao quadrado. Para a gente calcular o quarto problema de Taylor, é só continuar a conta. Né? A gente deriva mais 2 vezes, cosseno de x, repete o procedimento. Então, fica... o que vai acontecer aqui, os termos extras serão 1 sobre 3 fatorial, que multiplica a derivada terceira calculada em x0 vezes x menos x0 ao cubo. Derivada de ordem 3 é seno de x de novo. Então vai ficar seno de x0, que é 0. Então 1 sobre 3 fatorial vezes seno de 0, que multiplica x menos x0 ao cubo, que é x menos 0 ao cubo. Esse termo aqui não vai contribuir porque seno de 0 é 0 de novo. E o último termo, eu escrevi errado aqui, 1 sobre 4 fatorial. 1 sobre 4 fatorial, derivada quarta calculada no ponto x0, multiplica x menos x0 a quarta. 1 sobre 4 fatorial. Quarta derivada de f no ponto x é cosseno de x. Trocando x por x0, que é 0, fica 1 sobre 4 fatorial, cosseno de 0, multiplica aqui, né? X menos x0 a quarta, que é x menos 0 a quarta. Então, polinômio, quarto polinômio de Taylor para cosseno de x em torno de x0 é 1 menos 1 meio, vamos escrever assim. Falei. 1 menos 1 meio x quadrado, mais 1 sobre 24x a quarta. Aqui em laranja está cosseno de x, em azul o quarto polinômio de Taylor. A gente vê que ele aproxima a função razoavelmente, em torno de x igual a 0. É claro que ele só é realmente igual à função no ponto x igual a 0. Aqui, se a gente der um zoom suficiente, a gente nota que tem diferença entre elas, mas é uma aproximação. Demora a voltar. Deixo como exercício para vocês repetir isso para x0 igual a π sobre 2. Assim, esse exercício que vocês dois já sabem, né? Mostrar que o enésimo polinômio de Taylor da função f de x igual ao exponencial de x em torno de x igual a 0 é dado por essa expressão aqui. Pn de x igual a 1 mais somatório de k igual a 1 até n de x elevado a k dividido por k fatorial. Daria pra começar em 0, né, na verdade. Hã? Daria pra começar em 0, né? Só definir que 0 elevado a 0 é 1. Ah, pois é. Tem essa questão, né? Eu sempre separo aqui justamente pela questão do 0, né? Porque se tivéssemos escrito como o Leonardo sugeriu, começando em 0, isso aqui é zero fatorial. 1 sobre fatorial. 2. Assim por diante. Até N. Assim, a rigor isso aqui vale para todo x. Né? Em especial,
tem que valer quando x é 0. E dá uns problemas aqui. Que é uma das coisas indefinidas. 0 elevado a 0. Então, para evitar isso, eu sempre separo o primeiro termo. Aí fica uma desgraceira, assim. Fica toda feia a expressão quando separa. Pô, eu acho mais legal separado do que junto. Você acha legal? É porque tem um pra quebrar ali, o somatório do lado igual, sabe? Mas fica pior quando a gente está lidando com série de Lohan. E a série de Lohan, ela começa com índices negativos. Vai até positivos. Né? Daí Eu tenho ficou que um no escolher meio, né? 3 partes, assim, uma só negativo, ou 0, e putz. É muito ruim. Mas enfim, esses matemáticos não conseguem nem definir 0 elevado a 0 direito. Mas assim, É uma desgraça, né? Não funciona. fora que essa notação, o que você sabe fazer, eu suponho. Quer que O quê? faça? Não, Fazer o beleza, quê? tô tranquilo. Derivada da elevado a x ele mesmo. Eu não Vai entendi o que o aplicando no Salim zero. falou. Não, eu perguntei se quer que faça o quê? Que prove isso aí? É. Ah, não precisa. Ah, Você tá de só pôr boa. o polinômio ali. Isso. É só substituição, não é aquelas provas elaboradas. Legal que você joga e elevado a x na internet é É. E esse polinômio de Taylor pode ser usado para aproximar o número de Euler. Só calcular ele em 1. Alô? Alô? Oi, Leonardo. Eu não sei. Quê? Ele some. Alô? Alô? Tô até ouvindo, Leonardo. Pode falar. Vou parar pra vocês, sério. Não sei o que você falou, Leonardo. Que horrível, agora não tô escutando nada. Até o ano que vem ele arruma isso. Aí, É, agora arrumou. Aí, deu certo. agora arrumou. Eu ia falar. O que eu ia falar? Eu esqueci até o que eu ia falar. Eu gosto, inclusive, de definir o número de horas e começa a série infinita, em vez daquela com limite lá do 1 mais 1 sobre x, levada coisa. Ah, sim. Então, É mais bonito pra mim essa definição do que a com 1 mais 1 sobre x elevado a x. Nossa. então sobre a fatorial. Escrito ali. K igual a 0 to K igual a N. Vamos ver se E gera. Deu certo. Função gama. O que é essa função gama com outro parâmetro ali? completa. Ah, Tem que legal. dar uma simplificada disso aí para nós, né? Qualquer dúvida você pode ler do lado ali, Leonardo. Tá explicado lá. Eu vi agora. Agora que eu vi. Pode. Faz sentido, na verdade, né? A incompleta, ela começando em outro. Ela tipo, começa no 1 em vez de começar ao 0. Que eu saiba. Ah, cara, sim. Definição. Engraçado esse template amarelado que ele deixa. Nossa, eu não gosto do Wolfram Alpha, cara. Eu abro o Cloud, o notebook para não ter que usar isso. Mas... assim, de bem que esses tempos eu aprendi que o notebook também entende linguagem. Como é que eles falam isso aqui? Tipo, Natural? natural? É linguagem noob, né? Linguagem natural. Não precisa escrever o que escreve. Tipo, Ele meio que se escreve adivinha, o que né? você quer que Ele ele tem um faça, ele plugin faz. do Alpha, acho que dentro do. Mas é claro que ia dar aquilo, só a definição, quando a entender como é que fica essa incompleta, fica exatamente a conta que a gente está fazendo. Exatamente. em um. Você não ajudou muito, não. Então vamos fazer diferente. Você sabe o que é engraçado do Wolfram Alpha, cara? Quando eu tava trabalho de cálculo numérico lá para calcular os autovalores, né? Daí você põe para fazer
No braço ele tem aquela parte que ele explica, né? Passo a passo. Uhum. Daí, por exemplo, que tinha que resolver dar um alto valor ao cubo, né? E eu não vou resolver cúbica no braço, né? Obviamente. Daí colocava a cúbica lá para ele resolver, daí eu fui ver como que ele resolvia, né? Aham. Aí ele fatora a equação com os fatores das raízes para daí resolver. Daí, Mas como é que ele sabe que são as vezes? então, daí você faz assim, né? Você coloca lá e manda ele resolver passo a passo. Aí ele fatora nas raízes, daí resolve. Daí, se você põe, então beleza, daí você pega o polinômio e manda ele fatorar. Aí ele calcula as raízes e depois fatora. Tipo, eu rachava o bico sozinho aqui, tá ligado? Legal. Ou seja, tipo, ele não mostra como resolver a cúbica naquele caso, tá ligado? Que incrível, cara. Que incrível. Tipo, não, olha só. Ele Se você sabe tem a fazer e azar. fatoração, você consegue as saídas. Olha só, se você tem as Eu saídas. acho que ele sabe, só que ele esconde. No passo a passo ele, tipo, buga, tá ligado? Ai, que incrível. Fatorando o polinômio. Daí ele põe os produtos lá das raízes, né? Os fatores das raízes, encontramos as raízes e tal. Aí você pega e põe lá factor e põe o polinômio para ele fatorar. Conhecendo as raízes, podemos fatorar por. Boninho, Oi? faz um teste pra mim e coloca uma entrada negativa no segundo ali, cai igual a 0, tocar igual a -1, e ver se ele faz. Oh, que legal, -2 agora. Sabe? É que esse aí era pra dar -1 mesmo, né? Porque Sim. de 0 até -1. Põe de 1 até -1. Não, aí já não faz. Não é? Por que que não? Ele acertou. Acertou nada. Deu zero. É, o outro deu -1, não foi? É. Não, o outro deu 0. Esse aí tá certo, o próximo não. Zero. Sim, qualquer coisa de bota aqui vai dar 0. É, Legal. faz o que você faz, né? Você coloca uma entrada. Tenta colocar K igual a 1 até K igual a pi. Sei lá. Ó, assim, basta que o de cima seja Sim. menor que o de baixo que ele define como 0. Mas enfim, não era isso que eu tava fazendo. Não era isso. Era a série de Terriló. Não, era o E. Então, o zerésimo polinômio de Taylor fornece que o número de Euler vale 1. O número de Euler não vale 1. Ele vale mais que 2. Primeiro polinômio de Taylor é 2. Já melhorou um pouco. Ó, já no terceiro já fica bom até, né? Para 3 termos, né? Tá feio esse número aí, cara. Puta. Por causa do... sim, desculpa, não quis ofender Como assim? a religião dele, né? Ah, Olha lá, cara. É o número do demônio. É 2.71 666 com traço em cima, isso aqui. Isso aqui, isso que vai estabilizando no... Putz, só fica com esse 666 no final, será? Não. O 666 tá bem mais pra lá agora. nossa, acertou até o 90 ali, ó. 2,718, 28, 2, 28, 45, 90, 45, 23, 53, Sabe de 60, cor? 140. Eu sabia 181 dígitos. Agora eu não Meu sei. Deus. Mas foi só por bobagem, sabe? Não duvido, mas legal. Mais uma pra você usar nas festas aí, né? É, exatamente, foi esse exatamente o motivo. Ó, é 90, 45, 90, nem precisa colocar aí pra ver. Use eu como parâmetro de acerto aí, ó. Vai lá. Eu coloquei 18, ali ele erra. Vai dar diferença só na casa 18 depois da vírgula. É. Muito bom. Tá. Então, um jeito da gente aproximar. O que a gente está aproximando agora? Constantes matemáticas aqui. Olha só. Eu sei que é de interesse de algum de vocês, né, pelo menos. Quem? A gente pode utilizar também o polinômio de Taylor para calcular integrais. Só que já isso não é uma boa ideia. Mas assim, a gente pode. O erro vai aumentando, né? Que está multiplicando. É que depende do tamanho do intervalo que você está integrando. Então,
utilizando o quarto polínômo de Taylor do cosseno, que já calculamos o em x igual a zero, vamos calcular uma aproximação para isso aqui, ó, integral de 0 até 0,1 de cosseno de x. É bom demais. Então, a gente aproxima cosseno do integrando pelo quarto polínômo de Taylor. Isso aqui vira uma integral de polinômios. A gente calcula e deu o resultado aqui. Sendo que o resultado exato é este. Daí, tipo, não dá pra gente saber o que é, mas assim, a gente pode utilizar o terceiro polínômio de Taylor Nossa. do seno aqui para calcular Sendo de 0,1. seno de 0,1. Tá isso aqui. Então, vamos comparar os dois resultados. Acertou todos os dígitos. 0,09983334. Acertou todos os dígitos que foram escritos. Você queria passar a mensagem de que não era Só uma boa começar ideia. e deu certo. Você quis passar a ideia de que não era uma boa ideia, mas você deu um exemplo que acerta perfeito. Isso. Vamos mostrar agora. Mas é um intervalo. Vamos. Intervalo pequeno dá boa, né? Sim, tô brincando. Sei lá. Se A não, for mesma uma, conta. se não for a luz no material, dá boa. Vamos fazer a mesma conta. Só que para, sei lá, 2π aqui. Esse dá 0, né? A princípio. Esse aqui é 0. E esse aqui. Vamos aproximar 0, olha só. Vai ser uma aproximação para o 0. Com 2π no lugar do x. Olha só, se a gente usar o polinômio de Taylor infinito, a gente prova que o π ele não é transcendental. Porque a gente ganha um polinômio de grau infinito e dá 0 quando você coloca o π como entrada. Então, 0 por 46,5. Nossa. Tá bom? Assim, em geral, não é uma boa ideia. Só serve, mais ou menos, quando o intervalo de integração é bem pequenininho. Assim, é do tamanho que serve para você usar a aproximação. Mas isso é como tudo, assim. Né? Só que como a série de Taylor, melhor dizendo, o polinômio de Taylor, ele interpola a função e suas derivadas num único ponto, não num intervalo, ou em pontos do intervalo, mas num único ponto. Então, em geral, ele não presta. Que incrível. Não presta para integrar. Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo. Então, o próximo assunto que nós vamos ver é a interpolação de Hermite. O que é a interpolação de Hermite? Num certo sentido, ela é uma interpolação entre interpolação de Lagrange e interpolação de Taylor. Ela vai, assim, no caso, não a de Hermite, mas que a Hermite é um caso especial de uma coisa chamada polinômios osculadores. O Salem sabe o que significa a palavra osculador. Olha, cara, você apostou demais, cara. Você sabe o que é ósculo? Então, eu tô tentando lembrar o que é ósculo. Não tem o ósculo da paz? Ósculo é um beijo. Então, os polinômios osculadores são os polinômios beijoqueiros. Beijo. É aqueles beijos que assim, vocês passam. Para não exato, ficar lambedores, eles colocaram beijadores. Assim, exato. Ele dá aquela raspada, assim, em diversos pontos da função. Mas não é isso exatamente que é interpolar. Interpolar é dar o mesmo valor da função. O que os beijoqueiros fazem é não apenas a função, como também as derivadas da função, assim como o Taylor faz, só que em vários pontos. Então, não vai ter como eu desenhar isso aqui de maneira bonita, mas isso jamais vai me impedir de tentar.
Mas tem, sei lá. Quarta. Tem uma função aí. Os polinômios osculadores vão fazer o seguinte. Por exemplo, dá um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, outro ponto aqui. Eles vão coincidir com o valor da função nesse ponto e das suas derivadas. Quantas derivadas vai depender do polinômio osculador. O de Hermite, que é o único que a gente vê, na verdade, é só da primeira derivada. Então, o que ele faz, ele... Cadê eu desenhar a mão livre? Ele vem aqui, ele raspa a função aqui. Aqui de novo. Splines cúbicos. Ele faz isso, ele dá umas raspadas, assim, né? Daí que meu nome é beijoqueiros, tipo beijo uma função, que é um nome muito esquisito, mas enfim. Eu fui ver agora os sinônimos, roçar é sinônimo também. Sinônimos de? Ósculo. De ósculo. E daí é isso, ela vai... Esses polinômios vão raspar na função, assim. E nós vamos ver o de polinômio de Hermite, que, como eu disse, é uma espécie de interpolação entre a interpolação de Lagrange e a de Taylor, porque não apenas vai interpolar a função em certos pontos, como como o polinômio de Lagrange faz, como também vai interpolar a derivada da função nesses pontos, como o polinômio de Taylor faz. Então, só que o polinômio de Taylor faz isso num ponto só, o polinômio de Lagrange não interpola as derivadas, mas interpola em vários pontos. Então, esse de Hermite vai misturar essas duas coisas. Ok? Então, dúvidas? Tranquilo. Então, por hoje é isso. Segunda-feira é recesso administrativo, mas não acadêmico, né? Então a gente tem aula. E assim, mesmo que eu não estivesse doente, muito provavelmente teria aula virtual. Daí, tá? Então a gente vai ter aula virtual. Perguntar, tá melhor já? Tá depois? Então, assim, a garganta não dói mais. Só que assim, o nariz tá tipo, um coriza meio que. Puta, Agora deu pra melhorar demais, tá o tempo todo. Eu fiz o teste da peste hoje, deu negativo, então. puta, que bom. Pois é, eu fiquei surpreso, porque A virosezinha dele. do jeito que me falaram que a turma tava pegando a peste aí. Você falou peste dor na pra não garganta. prejudicar o alcance desse vídeo aqui, né? Pra não cortarem o alcance desse vídeo. Não entendeu? Sim, entendi. Entendeu, não achou graça de novo. Assim, tem isso. Então tá. Mas assim, eu tô... E eu tô com acho que o nome é mal... É tipo vontade de não fazer as coisas. Mas assim, eu não tenho certeza se isso é devido à doença. Você é algo que já veio com o tempo, né? Você... Exato, mas enfim, tá... Assim, tá meio exacerbado, o meu sentimento normal, né? Exato. Mas, assim, acho que aparentemente deu um resfriadinho em todo mundo nesses tempos, hein? Nesses últimos 2 meses, 1 mês. O quê? Nesses últimos 2 meses, 1 mês, deu um resfriadinho assim pro mundo, aparentemente. Resfriadinho em todo mundo? Isso. Assim, então, assim, aparentemente é isso. Beleza. Então, assim, menos mal, né? A chance de eu morrer é menor. Tá? De gripe, sim, né? Exato. Não é bem uma garantia. Assim, eu acho que os dados
Eu acho que isso ainda é verdade, de acordo com os dados, mas logo vai ser meio que pareia. Bom, então é bom final de semana para vocês. Sextou aí para quem não tá doente. Igualmente. Tudo de bom. Cominha. Sacanagem. É segunda-feira. Vai jogar, pô. Um abraço, até. Para Mine daqui a pouco? Até mais, tô brincando.